Bom dia, caras amigas, caros amigos que nos assistem hoje no Jurisprudência Conectada, mais esse canal de informação da Uniregistral, da Arisp e da Central de Notícias Registradores BR. Hoje nós falaremos sobre um tema que continua atual, que é o da medida provisória 759 de 2016 e o registro de imóveis eletrônico. Antes, porém, de entrarmos no tema do nosso encontro de hoje, eu gostaria de deixar-lhes um convite para que aproveitem os outros canais de informação e de formação disponibilizados pela Uniregistral em sua página na internet e em sua página no Facebook. Além dos tradicionais programas Pinga Fogo, registros sobre registros, eu gostaria de salientar de modo especial hoje a nova edição do Arisp Jus, informativo jurídico especializado e periódico, lançado pela Arisp, pela Uniregistral, nesse mês com destaque para os artigos dos doutores Flaviano Galhardo, Adriana Marangoni, Gilberto Maestro Júnior e Fernando Conceição. Não percam, porque realmente o Arisp Jus sempre traz questões atualizadas, questões recentes, por profissionais do mais alto gabarito. Uma fonte muito importante para a nossa informação e, mais do que isso, para a nossa formação jurídica na área do registro de imóveis, que, como sabemos, deve ser uma formação sempre atualizada, sempre reciclada, sempre acompanhando o que de mais recente acontece. E essa informação recente nós encontramos nos diversos canais que a Uniregistral põe à nossa disposição. Portanto, consultem e curtam, fica aí a dica, fica aí a sugestão. O tema de hoje, como eu disse, é o da medida provisória 759/2016. Em outros encontros, nós já trouxemos alguns aspectos sobre o registro eletrônico e sobre a medida provisória, essa medida provisória publicada no dia 22 de dezembro de 2016, de modo que as amigas, os amigos que nos assistem podem estar perguntando, mas novamente esse tema? Sim, novamente esse tema, por quê? Qual é a novidade? O Jurisprudência Conectada tem esse perfil, tem essa função, sempre trazer as últimas novidades, as notícias mais recentes, os pontos mais palpitantes no momento. E essa medida provisória continua a ter relevância e ter atualidade. Qual é a novidade agora? A novidade agora é que no último dia 31 de maio, a medida provisória concluiu a sua tramitação por ambas as casas do Congresso Nacional. Como sabem, as medidas provisórias, assim que são editadas, são enviadas ao Congresso, é formada uma comissão mista que analisa a sua constitucionalidade, analisa os seus diversos aspectos jurídicos, analisa a sua conveniência, a sua oportunidade. Depois de aprovado um relatório por essa comissão mista, é formulado um projeto de lei de conversão, ou seja, conversão da medida provisória em lei, e esse projeto de lei de conversão é levado à discussão e votação nas duas casas do Congresso Nacional. Primeiro, na Câmara dos Deputados, porque todos os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República e as medidas provisórias iniciam a sua discussão na Câmara. Depois da apreciação da Câmara, o projeto de lei de conversão é enviado ao Senado e, obtendo aprovação em ambas as câmaras, segue a sanção do Presidente da República. Esse é o ponto em que está hoje a medida provisória 759. Na sua redação original, a medida provisória 759 tratava do registro eletrônico no seu artigo 54. Isso hoje, na redação que vai à apreciação do Presidente da República, isso vai estar no artigo 74 da medida provisória no artigo 76 da medida provisória, que não inovou tanto o texto original, mas trouxe um detalhe importante que logo vamos analisar. Recapitulemos, portanto, em que pano de fundo
Em que contexto essa medida provisória, ao tratar hoje, no seu artigo 76 do registro eletrônico, foi editada e como nos parece que seja a melhor compreensão que possamos dar a ela. Relembremos, quais são os fundamentos da atividade registral imobiliária? No pouco tempo que temos, vamos salientar 3 aspectos que nos parecem decisivos para compreender como deve ser colocado o problema do registro de imóveis eletrônico. Em primeiro lugar, o primeiro fundamento que cabe mencionar aqui. Os oficiais de registro de imóveis recebem a delegação para exercer a função registral imobiliária por um concurso público organizado onde? Em que esfera? Na Justiça Estadual, pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Depois, tendo sido investidos na função, ao desempenhar suas funções, recebem, suportam, sofrem a fiscalização de quais órgãos? Novamente, dos órgãos judiciários dos estados e do Distrito Federal, mais concretamente, das Corregedorias Gerais da Justiça. E, nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Corregedoria Nacional, exerce uma atividade supletiva e complementar à função correicional desempenhada em primeiro plano na esfera estadual. E depois, desempenhando essa função, sendo fiscalizados pelo Poder Judiciário dos Estados, os oficiais, dentro da independência de gestão que a Constituição e a Lei 8935 lhes reconhece, mantêm a sua atividade mediante a remuneração por emolumentos, que, novamente, são regulados na esfera estadual. Onde quero chegar com isso? O que nós precisamos ter em mente, relembrar mais uma vez, esse é um ponto crucial hoje em dia, é que a atividade jurídica desses profissionais do direito, que são os oficiais de registro de imóveis, é uma atividade que se desenvolve no âmbito estadual e do Distrito Federal. Esses serviços que compõem a galáxia dos serviços judiciais do Estado, vamos dizer assim, o Poder Judiciário, os juízes, os oficiais e os tabeliães são todos parte da mesma família judiciária em sentido amplo. Todos esses serviços estão na esfera estadual. Então, quando a Lei 11.977 de 2009, que é o texto normativo básico sobre o registro de imóveis no Brasil, lá nos seus artigos 37 a 41, quando essa Lei 11.977 dispõe que os serviços eletrônicos do registro de imóveis devem ser organizados em sistema, um sistema que permita o tráfego da informação jurídica para os cartórios e dos cartórios, ou seja, que eu possa levar os documentos por via eletrônica e que eu possa receber as certidões por via eletrônica. Quando essa ainda lei diz que os documentos eletrônicos devem ser conservados nos cartórios, e mais, quando a lei prevê que no futuro a escrituração dos atos deva sair do papel e migrar para livros eletrônicos, quando a Lei 11.977 disciplina tudo isso e manda que tudo isso seja organizado em forma de sistema, a Lei 11.977 está criando um conjunto de serviços no âmbito estadual. Seria absurdo pensar que a Lei 11.977 criou um sistema de registro eletrônico no âmbito federal. Não existe, portanto, um plano federal para a prestação dos serviços de notas e de registro em geral e do registro de imóveis em particular. Tanto é assim que, quando se pensou em 2015, na consagração do modelo de criação de centrais estaduais de serviços eletrônicos compartilhados, que organizassem e coordenassem a atividade dos oficiais na prestação dos serviços eletrônicos, o provimento 47 de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, pensou na criação de centrais no âmbito estadual. Isso é uma invenção do provimento 47 de 2015? Não.
é uma consequência natural da distribuição das competências tais como previstas na Constituição, no artigo 236, específico sobre a atividade de registro de imóveis e as demais atividades do extrajudicial, e também no artigo 125 da Constituição, que estabelece as competências judiciárias ou jurisdicionais, em sentido muito amplo, dos Estados. Disso decorre também e principalmente que quaisquer órgãos superpostos a atividades oficiais, para a prestação, ligados de qualquer forma à prestação dos serviços extrajudiciais, qualquer órgão superposto, como, por exemplo, uma central estadual de serviços eletrônicos compartilhado, tem funções não só no âmbito estadual, mas funções residuais. É aos oficiais sempre que cabe a iniciativa, o protagonismo da prestação dos serviços eletrônicos ou não, de qualquer serviço do registro de imóveis, mais especialmente, no ponto que nós tocamos hoje, dos serviços eletrônicos. A previsão de centrais estaduais tem de ser entendida como uma previsão de mecanismos, organismos que facilitem a prestação do serviço eletrônico pelos oficiais, mas que jamais os substitua. Aliás, no mundo inteiro, onde a sociedade digital e a governança digital avançou, o que se tem adotado são sistemas descentralizados, jamais sistemas centralizados, não só pela dificuldade prática da centralização, mas também pelos riscos, não só tecnológicos, econômicos, mas também pelos riscos à privacidade e à segurança dos cidadãos, que veem seus dados postos em custódia, em depósito na mão dos oficiais e que, obviamente, não querem que, por meio de uma centralização, de a formação de um banco de dados único, isso se torne elemento de acesso fácil para invasão de privacidade, controle de dados por entidades privadas, sequestro de dados e por aí vai. Fixemos, então, essas noções porque são muito importantes. Os serviços de registro de imóveis, eletrônicos ou não, prestam-se todos no nível estadual e pelos oficiais, independentemente considerados, que, para trabalharem juntos em forma de sistema, podem contar com o apoio, com o suporte de uma central. Na medida provisória 759, que, repito, está agora em mãos do Presidente da República para sanção, para conversão definitiva em lei, temos lá no artigo 76, que corresponde ao antigo artigo 54 da medida provisória, temos a criação dessa figura, o operador nacional do sistema de registro de imóveis eletrônico. Se nós lermos os diversos parágrafos do artigo que trata do operador nacional, vamos ver que está previsto lá que esse operador, esse ONR, Operador Nacional do Registro, segundo a medida provisória, deve implementar e operar o sistema de registro de imóveis eletrônico em âmbito nacional, que esse operador nacional deve ter a forma de pessoa jurídica de direito privado. Diz a medida provisória que todos os oficiais, todas as unidades de serviço estarão vinculadas a esse operador. Acrescenta a medida provisória que a regulação desse ONR será feita pela Corregedoria Nacional e que a organização dos estatutos fica a cargo do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Todos esses pontos são pontos problemáticos a respeito dos quais todos os registradores do Brasil devem preparar-se para discutir, uma vez aprovada a medida provisória, uma vez sancionado o projeto de lei de conversão e convertida em lei definitivamente essa medida provisória, se abrirá no Conselho Nacional de Justiça a fase de discussão dos estatutos, da modelagem final desse operador nacional do registro. Então,
é preciso que toda a comunidade jurídica, e não só os oficiais, estejam preparados para discutir essas questões. O que realmente pode ser a implementação e operação de um âmbito nacional do registro de imóveis? O NR pode absorver funções que são dos oficiais? Pode o NR levar para o nível federal atribuições que são, no nível estadual, dos oficiais individualmente? Em que consiste, afinal, esse âmbito nacional? Se é que pode existir um âmbito nacional de prestação dos serviços de registro de imóveis, eletrônicos ou não. Mas, outra pergunta, que forma de direito privado deverá ser adotada pelo operador nacional? A medida provisória não diz. E lembremos que o nosso Código Civil prevê somente quatro figuras de pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as fundações, as sociedades e as organizações religiosas. Nenhuma dessas figuras é mencionada pela medida provisória. Então, ao fazer a modelagem dos estatutos, será necessário discutir muito bem esse aspecto na Corregedoria Nacional de Justiça, ou perante a Corregedoria Nacional de Justiça, para que se adote uma forma adequada. Eu gostaria, antes de continuar, agradecer a assistência a todos os amigos e amigas que estão assistindo o nosso programa na manhã de hoje. Nós vamos vendo que várias pessoas vão se conectando, vão acompanhando o programa agora, enquanto está em andamento, e eu gostaria de reiterar a saudação, o meu bem-vindo a todos os que nos assistem. Prosseguindo, uma pergunta séria. Pode uma lei federal vincular todos os oficiais, ou que seja, um oficial, os oficiais de registro de imóveis podem ser vinculados por lei federal a uma entidade privada, como é o ONR? Isso é constitucional? Podia a lei ter feito isso? Mas a medida provisória é ambígua. Ela diz que a Corregedoria Nacional exercerá a regulação do Operador Nacional de Registro de Imóveis. Isso é constitucional? Isso é correto? Porque, até onde se sabe, a Corregedoria Nacional e, sobretudo, as corregedorias locais exercem a fiscalização e a regulação da atividade registral imobiliária como um todo. A medida provisória parece que pretende restringir isso. A Corregedoria Nacional, diz a medida provisória, não regulará diretamente o registro de imóveis eletrônico, mas sim a atuação a finalística, o cumprimento dos estatutos do NR. Pode a lei federal restringir dessa maneira as atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça? Parece claro que a resposta é negativa. E, por fim, quando a medida provisória manda que uma instituição particular, como o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, formule os estatutos, implica com isso a medida provisória que essa pessoa também pode governar o ONR, ou é preciso, dentro das formas previstas pelo Código Civil, que esse ONR seja uma instituição que realmente garanta a participação e o protagonismo direto de todos os oficiais de registro de imóveis? São esses os principais pontos que serão discutidos perante a Corregedoria Nacional de Justiça, uma vez que se tenha de dar uma formulação definitiva aos estatutos dessa nova pessoa jurídica. E é muito importante, caros amigos, caras amigas, que nós estejamos preparados, que nós acompanhemos essa discussão. O problema técnico, o problema das novas tecnologias, o problema dos desafios trazidos
pelas diversas fontes de informação, pelas diversas maneiras de organizar a informação na sociedade moderna, são problemas muito sérios e que, de fato, afetam diretamente a atividade dos tabeliães, dos registradores em geral, mas é preciso que nós nunca desprezemos nessa discussão não só os aspectos tecnológicos, como também os aspectos jurídicos. Os registros de imóveis, na tradição do nosso direito, não são apenas órgãos de informação. Os registradores têm uma função social e, inclusive, política muito importante. E a redução dos oficiais à mera técnica, reduzir todos os problemas do registro de imóveis a uma mera discussão de tecnologia é algo francamente errado. Por quê? Porque o registrador é um guardião da propriedade privada no Brasil. Todas as vezes que se tentar modificar o regime, o estatuto da propriedade privada no Brasil, sabe o poder público, sabe qualquer agente na sociedade civil que deverá lidar com os registradores, que deverá discutir esse problema com eles. Se nós reduzirmos o registro de imóveis a uma mera técnica, desprezarmos os aspectos jurídicos, desprezarmos os aspectos políticos, desprezarmos os aspectos sociais da atividade, nós, ao fim e ao cabo, estaremos levando a atividade ao desaparecimento. Então, por mais importante que seja a discussão técnica, vamos sim gastar tempo, gastar energias discutindo os aspectos jurídicos e sociais da questão do registro eletrônico e do registro de imóveis como um todo. Por quê? Porque nós não precisamos de pessoas, precisamos de instituições. Quando eu digo que não precisamos de pessoas, eu estou fazendo menção àquele problema eterno. Nós queremos um governo de homens ou um governo de leis? Nós queremos um governo de leis, para que qualquer que sejam os homens à frente da sociedade, nós tenhamos estabilidade, segurança, justiça. Então precisamos nos preocupar sim com a modelagem adequada, concreta, ponderada desse novo órgão que está por surgir. Não aceitemos o argumento de que enquanto nós estamos discutindo questões jurídicas, estamos discutindo questões políticas, a sociedade está avançando e nós vamos ficar para trás. Nós ficaremos para trás, sim, no momento em que esquecermos a verdadeira vocação do registro de imóveis, que é defender a propriedade privada no Brasil. São esses os principais aspectos que eu gostaria de ter ressaltado no dia de hoje. Espero ter contribuído para elucidar alguns pontos desse problema, que, como disse, é da mais extrema atualidade, uma vez que a medida provisória 759 está em vias de ser sancionada pelo presidente da República, o que deve acontecer nos próximos dias, segundo o prazo da Constituição. Muito obrigado. Por favor, curtam a nossa página no Facebook, aproveitem os canais de informação disponibilizados pela Uniregistral e até, quem sabe, a um próximo encontro. Muito obrigado a todos pela atenção.